Agradecendo a presença de que acabou de chegar aqui do pastor Grava, antes de nós começarmos a exposição da palavra, que depois não para mais. Pastor Grava, seja sempre bem-vindo à nossa congregação, receba os nossos abraços, abraço dos nossos irmãos, e depois o senhor dá uma palavrinha aqui com a gente, a hora que a gente for encerrar o culto, né? Meus irmãos, agora convido a abri-los as suas Bíblias, no livro de Ruth, no capítulo 4, Hoje nós encerraremos a nossa série de exposições no livro de Ruth, meditando sobre o texto que está lá em Ruth 4, dos versos 13 ao 22. Livro de Ruth, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o 22. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Amado Deus, diante de nós temos mais uma vez a Tua santa palavra, e somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, usando a minha vida de modo que da minha boca não saia uma só palavra, sem que tenha sido fruto de iluminação do Teu Santo Espírito. Da mesma forma, meu Pai, ilumina os irmãos a compreenderem este texto e a gerarem aplicações para as suas vidas no seu dia a dia, iluminando a mente e o coração de cada um deles, meu Pai, para que haja uma boa colheita da boa semente a ser lançada ainda nesta noite. No nome de Jesus, Pai, que pedimos a Ti, fala conosco. Abençoa-nos e derrama sobre nós, meu Pai, a compreensão da Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. O título da minha mensagem é Ruth e o verdadeiro final feliz. Final, porque nós estamos chegando ao final do livro de Ruth. Finalmente a última mensagem da nossa série de exposições nesta maravilhosa história de amor escrita pelo próprio Deus. E isso é maravilhoso porque todo ciclo, toda história, ela tem seu começo, o seu meio, o seu clímax e o seu fim. Sendo que, geralmente, a explicação de como se chega até determinado fim se dá sempre a partir de como as coisas se iniciam. Os irmãos devem se lembrar da nossa primeira mensagem, lá no comecinho da nossa exposição no livro de Ruth, que o nosso ponto de partida foi o final da nossa exposição no Sermão do Monte. Justamente as últimas palavras do Senhor Jesus, daquele conteúdo maravilhoso, nas quais Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai chuva, transbordam rios, sopram os ventos, batem com força contra aquela casa, e ela não desaba, porque ela é construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será como um insensato, que constrói a casa fundamentada na areia. Cai chuva, transbordam rios, sopram ventos, batem com força contra aquela casa, ela desaba e será grande a sua ruína. Tendo em mente que Jesus proferiu o Sermão do Monte, tendo como alvo seus discípulos, não as multidões, os discípulos, nós podemos concluir que as palavras do Senhor naquele discurso, elas são um grande alerta a cada um de nós. Nós que estamos na igreja,
Nós que julgamos que estamos traçando um caminho de fidelidade na presença de Deus, de que se nós não tomarmos as nossas decisões segundo a vontade de Deus, pautadas naquilo que a Bíblia ensina, a verdade é que nós poderemos enfrentar sérias consequências da nossa desobediência. E é justamente assim que se iniciou o livro de Ruth, contando a história de um homem chamado Elimeleque, um israelita legítimo, da tribo de Judá, morador da cidade de Belém, casa do pão, traduzindo para o português, se encontrando numa situação de desespero, porque na casa do pão, Deus enviou tempos de uma fome sem precedentes. E tendo em mente que a história deste livro é narrada no conturbado período de Juízes, nós sabemos que esta fome nada mais é do que o cumprimento das maldições da desobediência descritas lá atrás no livro de Deuteronômio, estabelecidos por Deus, caso o povo viesse a pecar. Lá tem uma lista de bênçãos da obediência e de maldições em caso de desobediência. E que, como nós sabemos, abismo chama abismo. E o que aconteceu foi que, no lugar de lutar, tentando compreender os movimentos de Deus, o significado daquele período de fome, Elimeleque decidiu fugir da disciplina do Senhor e se mudou com a sua família para Moabe, que declaradamente era a terra de um povo inimigo. E em Moabe o que nós vemos é mais tragédias acontecendo. Elimeleque fugiu da fome, mas não pôde fugir da doença e morreu. Depois, seus filhos Malom e Quilion, eles decidem se casar com mulheres de Moabe, contrariando a lei que Moisés entregou ao povo, dada por Deus. E por fim, esses dois filhos também morrem, deixando sua mãe Noemi sozinha, tendo como companhia apenas suas duas noras moabitas. Se nós lermos em resumo esses primeiros 5 versículos do livro de Ruth, o que nós vamos ter diante dos nossos olhos, humanamente falando, é o prenúncio de uma tragédia ainda maior. Ou seja, tomar decisões contrariando aquilo que é estabelecido como vontade de Deus, sempre é algo potencialmente desastroso. Mas se nós continuarmos a leitura do livro, nós vamos ver que apesar das más escolhas da família de Noemi, e apesar dessas escolhas terem consequências, apesar dos muitos pecados do povo israelita, e desses pecados trazerem sobre a nação um período de escassez de alimentos, apesar de tudo isso, meus irmãos, o que nós vemos é que Deus, o Deus que separa para si um povo segundo a aliança, jamais deixa de agir em favor daqueles que fazem parte dessa aliança. E eu vou além, o Deus que separa para si um povo segundo a aliança, sempre age misericordiosamente em favor daqueles que fazem parte da aliança e também age graciosamente, trazendo membros novos para serem também parte integrante do pacto. Assim, Deus se lembrou dos israelitas e lhes deu alimento. Noemi se lembrou de que o seu lugar era reunida junto do povo de Deus. E Ruth, uma das noras moabitas, decidiu que esse lugar, onde o Deus vivo escolheu para habitar, também era o lugar certo para que ela estivesse. De modo que, se nós quiséssemos resumir o livro de Ruth em somente 2 verdades, nós podemos certamente dizer da seguinte forma: primeiro, toda escolha tem suas consequências, escolhas ruins, consequências ruins. E segundo, Deus ama aqueles que lhe pertencem, apesar de suas escolhas. O que nós vemos durante de todo o livro de Ruth é que Deus livra Noemi de uma amargura que foi fruto das más escolhas de sua família. E que Deus faz isso agindo graciosamente na vida de Ruth, sua nora moabita, tendo como instrumento dessa ação graciosa o homem usado como um resgatador da família chamado Boaz. Portanto, o livro de Ruth, em seu desfecho, que nós temos aqui diante dos nossos olhos nessa noite, nada mais é do que uma mensagem de Deus que praticamente grita a cada um de nós: eu sou o Senhor da história.
Se renda a mim e você verá aquilo que eu tenho para você. E aquilo que eu tenho para você é muito maior do que qualquer coisa que você pode pensar ou imaginar na sua vida. E é mostrando essa grande verdade que esse trechinho final do livro de Ruth se inicia com a consumação de um casamento tão aguardado, o casamento de Boaz e Ruth. E com a bênção também da gravidez, mostrando a moabita que por mais que às vezes a providência de Deus possa se mostrar carrancuda, o seu amor é antes de qualquer coisa um amor que gera vida e vida em abundância. Olhe comigo o que diz o verso 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Em primeiro lugar, notemos algo importante. Boaz, como um resgatador enviado da parte de Deus para restaurar a vida de Noemi e para incluir Ruth na aliança, é alguém 100% fiel em sua palavra e em seu comportamento diante de Deus. No momento em que nós vemos Ruth se apresentando a Boaz na eira, como sendo uma mulher disponível para o resgate segundo a lei de Deus, a primeira coisa que a gente vê Boaz fazendo é agir sempre em conformidade com o que a lei de Deus estabelecia, mas sem deixar nem Ruth, nem Noemi desnudas de garantias. Tanto é que Noemi aconselha Ruth a esperar as ações de Boaz para ver no que daria, porque ela sabia, ela tinha certeza que ele buscaria resolver a situação com urgência. E em seguida, é isso que nós vemos Boaz fazendo. Ele vai atrás de um outro parente que tinha mais próximo, que nós falamos semana passada, e ele coloca perante esse parente, perante os anciãos, todo esse caso para que houvesse uma solução. E enquanto o outro parente não quis efetuar o resgate, para não perder o seu legado, a sua herança, Boaz garante que resgataria as terras de Noemi e se casaria com Ruth, mesmo que isso significasse não deixar legado nenhum, porque segundo a lei, ele estaria perpetuando, como já dissemos, o nome de um parente morto, e junto ainda com uma mulher moabita. Aqui o que nós vemos é que, apesar do cenário adverso para Boaz, ele cumpre exatamente com tudo aquilo que ele prometeu, agindo segundo a vontade de Deus. Boaz é fiel e ele renuncia ao direito de perpetuar o seu próprio nome e deixar legado, porque Boaz é a sombra, queridos, daquele que renunciaria o direito de estar assentado num alto e sublime trono e morreria como um reles mortal, no intuito de resgatar pecadores estrangeiros ao povo de Deus, como eu e como você somos. Meu irmão, nesse momento tudo que eu mais desejo é falar ao seu coração, quanto a sentimentos de desânimo. Talvez você possa estar desanimado porque você tem um filho agindo em rebeldia contra você. Talvez você possa estar triste porque você ora e seu cônjuge não se converte. Talvez você possa estar abatido porque aquele papel que precisa ser assinado para acalmar a sua situação financeira não é assinado nunca. A mensagem de Deus nessa noite é que cada um que possa estar desanimado por qualquer situação adversa que esteja passando nesta vida debaixo do sol, é a seguinte: não desista. Não desista. Porque se Boaz, um resgatador típico do Cristo que viria, mas pecador, cumpriu fielmente tudo o que prometeu, meus irmãos, Jesus, o resgatador perfeito, que não tem pecado nenhum, também irá cumprir. E o que ele prometeu é que se você perseverar até o fim, se você não tirar a mão do arado para olhar para trás, se você ouvir a voz dele como a voz de um bom pastor, ele mesmo enxugará cada lágrima do seu rosto, cada uma delas, uma por uma, até que nada mais importe. Meu irmão, ainda que a situação te desanime, e ainda que ela venha durar mais 1, 2 semanas, ou 1 ano, 10, 50, 80 anos,
O amor de Deus manifesto na obra de Cristo, que foi por você, é um amor eterno. E um dia, todos nós que temos crido nos reuniremos e estaremos prontos para de uma vez por todas nos apresentarmos diante deste Senhor como uma noiva nas bodas do Cordeiro. Se um resgatador imperfeito demonstrou fidelidade e honrou sua palavra, queridos, nós precisamos urgentemente confiar em Jesus, aquele que é o resgatador perfeito, e aguardar que a solução para as nossas dores diárias, dores das nossas próprias escolhas, sim, ela virá e virá muito em breve. Assim como o pai colocou um anel no dedo do filho pródigo, mostrando que não importava a forma como ele tinha gastado a sua herança, Boaz desposou Ruth, não tratando como importante o passado dela, tampouco a fama das suas conterrâneas. Boaz considerou a fidelidade de Ruth, assim como Deus tão e somente considera a sua perseverança na fé, que é dom dele, que te mantém perseverante nos caminhos dele, ainda que tudo jogue contra. Em segundo lugar, ainda aqui neste versículo, notemos a evolução de Ruth. Primeiro, Ruth era só uma mulher moabita. Depois, uma serva que não era como as outras servas. Depois, uma serva que tinha direitos diante do seu senhor. E por fim, agora não só mais mulher moabita, não só mais serva estrangeira, não só mais uma serva com direitos, mas uma esposa. Ruth agora é uma só carne com Boaz. Boaz e Ruth, eles são um só, assim como pai e filho são um só, assim como o noivo e a igreja são um só. E como é lindo nós olharmos para esse aspecto gradativo, no qual a relação de Ruth com Deus se dá. Ruth nasceu em Moabe, ou seja, ela nasceu fora da aliança, fora do povo da aliança. No Antigo Testamento, como os irmãos devem lembrar, somente Israel era considerado povo de Deus. Quem era de fora de Israel não era povo de Deus, a não ser que se juntasse ao povo de Deus. E Ruth, como uma mulher estrangeira, só tinha uma forma de se tornar definitivamente povo de Deus: morar em Israel, casar com um israelita, e aqui é isso que acontece. Está consumado. Ela se torna definitivamente, por direito, uma cidadã da aliança. Meus irmãos, toda a relação com Deus se dá como uma relação de Ruth com o Senhor, gradualmente e progressivamente. Nós somos considerados povo de Deus no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Mas o que nós temos que ter em mente é que essa nossa decisão não é fruto de um momento no qual, sem saber por que, nós passamos a crer. E também a nossa decisão, ela não é fruto de um cálculo bem elaborado e racional a respeito de lucros ou prejuízos de se servir a Cristo. Não é isso. Ao contrário disso, a nossa decisão, antes de qualquer coisa, ela é fruto de um plano eterno de Deus, no qual um dia, no decorrer da história, nós nascemos como pecadores, nós crescemos em pecado, e às vezes nós passamos uma vida toda longe de Deus, e então Deus vem e graciosamente troca o nosso coração. Deus vem e graciosamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dispõe ao arrependimento, e aí sim, meus irmãos, livremente nós temos a condição de ir até Cristo pela fé. Ou seja, cada um de nós nasce estrangeiro ao povo chamado igreja, mas um dia somos chamados a se integrar a este povo pela fé em Cristo, recebendo uma proposta de, entre aspas, casamento espiritual. E esse casamento, essas bodas se consumarão um dia, onde os filhos de Deus serão revelados diante de toda a criação, depois que Jesus voltar. E essa criação geme em dores de parto, aguardando esse dia ansiosamente, diz a palavra de Deus. Portanto, querido, a mensagem para você, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que você já é povo de Deus.
No seu coração você já é um cidadão do reino. Descanse nessa verdade. Assim como Ruth já tinha a garantia desse casamento, você que tem o Espírito Santo habitando em você, o tem como garantia da sua relação com Jesus, de que você não vai se afastar. Mas um dia, queridos, além de tudo isso, esse reino, que hoje é vivo no seu coração, ele vai se manifestar fisicamente, assim como o casamento de Ruth, que era certo, também se manifestou em definitivo assim que Boaz a recebeu como esposa. Já e ainda não, essa é a frase que eu gosto de usar a respeito dessa relação com Deus. E esse casamento deve ter frutos. E é justamente esse fruto que nós devemos analisar para encerrar aqui essa exposição do versículo 13. Em terceiro lugar, aqui no verso 13, Ruth busca o fruto do casamento. Mas repare, é Deus quem concede que ela engravide. Boaz teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse. Se por um lado Ruth era considerada povo de Deus pela promessa, e depois da consumação pelo casamento, quando Deus concede que ela engravide e tenha um filho, o que acontece é que está provado diante de tudo, diante de todos, que Deus a está abençoando como uma verdadeira israelita, como uma verdadeira cidadã da aliança. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente pedir algo para Deus: que Ele nos faça cheios do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E nós precisamos entender de uma vez por todas que ser cheio do Espírito Santo não é manifestar sinais, não é demonstrar maravilhas, não é falar uma língua que ninguém entende, como alguns acreditam. Ser cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos ensina, é manifestar cada dia mais nas nossas atitudes aquilo que Paulo vai chamar como de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é, em resumo de tudo isso, viver como sal da terra e luz do mundo. Um sal que salga, uma luz que ilumina em meio às trevas. Como que nós nos tornamos assim? Nos relacionando com Deus, nos aproximando de Deus, em oração, em leitura bíblica, em comunhão com os irmãos. Todo crente tem o Espírito Santo, isso é um fato, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. E nós precisamos urgentemente desejar que Deus nos faça cheios do Espírito Santo e buscar isso, porque certamente isso se reverte em glória para Deus. Por isso, meus irmãos, talvez caiba aqui a cada um de nós uma exortação. Talvez as pessoas não tenham se convertido em quantidade como antes, porque a nossa geração não tem buscado ser cheia do Espírito Santo. Nós estamos muito preocupados muitas vezes com a nossa casa, com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com os nossos lazeres. Talvez nós tenhamos tido pouco tempo diante de tudo isso para chorar pelas almas que ainda se encontram perdidas. Cabe aqui que façamos duas perguntas a nós mesmos, e aqui o pastor se inclui nisso, eu me incluo nisso. Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus pela maldade que alguém insiste em cometer? Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus porque alguém morreu sem conhecer a Cristo? Quanto tempo faz que você não pede perdão a Deus porque teve uma oportunidade de anunciar o Evangelho, mas seja lá por qual motivo, você se manteve calado? A gravidez de Ruth, tão rápida, vinda da parte de Deus, nos ensina algo grandioso. Que como crentes nós precisamos abrir mais a nossa boca para falar com Deus. Que como crentes nós precisamos nos dispor mais a falar do Evangelho. Que como crentes nós precisamos urgentemente entender qual é a nossa posição no reino de Deus, assim como Ruth compreendeu.
E a nossa posição, meus irmãos, ela é de pecadores, mas sim, pecadores alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Se não fosse Deus agir graciosamente em nosso favor, nós estaríamos perdidos, todos nós, cada um de nós, mas cada um de nós é fruto também da pregação de algum irmão. Sejamos cheios do Espírito Santo e preguemos o Evangelho a quem quer que for, para que a nossa fé gere frutos, assim como a postura de fé de Noemi. Deus é misericordioso e gracioso, e essa é a grande mensagem deste verso 13. Misericórdia, queridos, é o movimento negativo de Deus, no qual Ele nos livra da sua ira. E graça é o movimento positivo de Deus, no qual Ele nos inclui no seu povo. Misericórdia é quando Ele nos livra, graça quando Ele nos inclui. Deus chama pessoas totalmente improváveis e totalmente estrangeiras ao seu povo. E isso, querido, segundo o que ensina Paulo, não depende de quem quer ou de quem corre. Isso é graça. Só que vai além disso. Deus também preserva e restaura aqueles que fazem parte do povo, mas porventura, por acontecimentos da vida, dão as costas para Ele em algum momento da sua caminhada. É isso que nós vemos no verso 14 e 15, onde a palavra do Senhor diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ele é melhor do que 7 filhos. Preste atenção, Boaz é o instrumento de Deus para promover a reconciliação. Ruth, ela é reconciliada com Deus em Boaz, passando a fazer parte de um povo do qual ela não fazia. Ela era estrangeira e ela foi incluída no povo mediante o casamento com Boaz. E Noemi, por outro lado, ela é reconciliada com Deus em Boaz, já fazendo parte do povo de Deus, mas sendo trazida de volta por um movimento de reaproximação. Toda a graça de Boaz, toda a benevolência desse resgatador, fez com que Noemi voltasse a enxergar esperança nos caminhos do Deus de Israel. Olha a trajetória de Noemi desde o começo. Ela era plena em Belém, faltou pão e ela se mudou com seu marido para Moabe, dando as costas para Deus. Depois de muitos anos ela volta para Belém, porque ouviu falar que Deus tinha se lembrado do seu povo. Como que Noemi volta? Noemi volta amarga de alma. E depois de amarga, Noemi, ela se torna esperançosa ao saber que Boaz, seu parente, estava vivo e poderia resgatar as suas terras. E depois de esperançosa, ela se torna certa deste resgate pelas palavras e atitudes de Boaz. Agora, depois de certa, novamente ela se torna plena. Por quê? Porque Deus agiu tendo Boaz como instrumento. Aqui nestes 2 versículos nós vemos que a família de Noemi, destruída anteriormente pela morte, ou seja, pela face carrancuda da providência de Deus, agora ela estava sendo reestabelecida, e de uma forma muito mais grandiosa que antes. Note que interessante, as mulheres aqui neste versículo apontam para o fato que o neto da união entre Boaz e Ruth é que seria o resgatador de Noemi. Mas se Boaz era o resgatador, como que o neto vai ser o resgatador? O que isso significa para nós? Basicamente 2 coisas. Primeiro, numa leitura mais superficial, como neto de Noemi, ele é filho de Ruth, pela lei do levirato ele se torna um filho de Malom, da descendência de Elimeleque. Então, assim que o neto herdasse as terras de Boaz lá na frente, as terras que Boaz tinha comprado de Noemi, essas terras voltariam à posse da família original. Então, seria um resgate do nome da família de Noemi. Ou seja, por meio do neto Obed, Deus estaria consertando aquilo que as decisões de Elimeleque
trouxeram de estrago para eles. O neto de Noemi, como um resgatador, ele é um poderoso sinal que mostra para nós aquilo que nós estamos falando o tempo todo. Deus age segundo os seus propósitos, apesar das nossas escolhas. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E segundo, agora numa leitura mais profunda, as mulheres de Belém que cercavam a Noemi enxergavam no neto dela uma expectativa messiânica, uma expectativa de redenção para a nação de Israel como um todo. É sabido que desde Gênesis 3,15 existe a expectativa de um Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente. Contudo, o que acontece é que essa expectativa ela vai crescendo gradualmente no decorrer da história, de modo que a Abraão existe uma promessa, a promessa que por meio da semente dele, do descendente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a Judá, há também uma promessa de que o cetro jamais se apartaria da família dele. E a todo Israel, a outra promessa, a promessa de que um dia se levantaria um profeta à semelhança de Moisés, reunindo em si os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Portanto, tendo em mente todo o desenrolar da história, tudo que Deus fez pela nação de Israel até aqui, e a forma como Deus estava promovendo bênçãos a uma mulher moabita, usando um homem que era filho de uma prostituta de Jericó, e nós vamos chegar nisso ainda, além da confusão que existia no período de Juízes, aqui nós vemos todo um cenário ideal de preparação para a chegada do Messias. Um cenário de caos, um cenário de perversidade, um cenário de desastres acontecendo. A confiança que as mulheres de Belém têm aqui, é que daquela descendência, da descendência de Noemi, viria o Redentor de Israel e de toda a humanidade. E se nós voltarmos os nossos olhos para a genealogia de Mateus, com a qual nós abrimos o nosso culto, nós vemos que foi isso que aconteceu futuramente na pessoa de Jesus. E queridos, ter o privilégio de fazer parte da história da redenção, como eu e você temos, nós fazemos parte dessa história, é muito melhor do que ter 7 filhos. O fato de Deus ter enviado Jesus, de nós crermos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, de nós podermos ter a certeza de um descanso pleno no futuro, é a melhor das notícias possível. Fazendo uma analogia com o que o texto diz, ser filho de Deus por meio da obra de Jesus, segundo o Espírito de adoção, é melhor do que ter 7 filhos. Que talvez os irmãos e irmãs estejam se perguntando: mas eu tenho 3, 4, 5, já acho muito, por que ter 7 filhos é tão bom? Preste atenção, querido. Antigo Testamento, filho é materialização de bênção de Deus. 7, segundo a cabala judaica, é o número da perfeição. Olhando para esse texto e para o seu contexto, ter 7 filhos seria ao pé da letra ser plenamente abençoado por Deus no aspecto material. O que o autor de Ruth está mostrando para nós, queridos, é que a bendita esperança da redenção total, encontrada na vida, morte e ressurreição do Messias, é infinitamente melhor que a melhor das melhores das bênçãos que Deus pode nos dar aqui na terra. Por isso, querido, a mensagem de Deus a você nessa noite, a partir destes 2 versículos, é a seguinte: para de correr atrás de juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Junte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aparentemente aqui, nós vemos que Noemi compreendeu esse recado. Tanto é que ela tomou para si o menino e ela passa a cuidar dele. Olha o verso 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. O pensamento de Noemi agora passa a ser o seguinte, a partir de então: se o Messias vem de Judá, pode ser então que eu o tenha em meus braços. Qualquer criança que vier da minha descendência
pode ser o Messias. E se não for um antecessor do Messias, então o que eu tenho que fazer? Cuidar. Eu não posso desperdiçar mais essa oportunidade, como eu desperdicei com Malom e Quilion. Noemi passa a compreender que cada passo que nós damos nas nossas vidas tem um impacto espiritual no porvir. Apesar de Deus agir soberanamente, as nossas escolhas livre-agentes, elas estão totalmente ligadas ao plano de Deus. E por isso, queridos, porque Deus usa das nossas escolhas para cumprir os seus planos, nós que somos crentes precisamos ter cautela nas nossas decisões. Precisamos tomar cada uma das nossas decisões tendo como parâmetro aquilo que Deus revela nas Escrituras. Eu quero te convidar, querido, a pensar em quanta gente Deus precisou preservar a vida para que você chegasse até aqui nessa noite. Pense desde a fundação do mundo. Pensa um pouquinho menos, vamos facilitar. Pense em quanta gente não existe na sua árvore genealógica. Pensa até os seus tataravós, quantas pessoas são. Se Deus tivesse decidido que uma delas morresse na infância, você não estaria aqui. Você não existiria. Querido, como eu sempre digo, o ser não existe. Mas eu e você existimos. E você, querido, está aqui neste tempo, nesta noite, e essa sua decisão de estar aqui, ela não está desconectada do plano da redenção. Ela tem certamente um propósito estabelecido por Deus, e provavelmente, muito antes sequer de você pensar em existir. Noemi, ela entendeu que Deus é tão bom, mas tão bom que o futuro abençoado da nação cujo Deus é o Senhor, poderia estar passando pelos cuidados das mãos dela. Ela decide cuidar do seu neto como se a vinda do Messias dependesse dela, mesmo sabendo que não dependia. Aliás, esse espírito de adoção que Noemi demonstra com seu neto, nos deve lembrar diretamente de como o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo como? Nascido da Virgem Maria, que engravidou miraculosamente do Espírito Santo. Mas se nós olharmos todas as genealogias de Jesus, nós vemos que ele é considerado descendente de Davi a partir de José e não de Maria. José, que não era seu pai de sangue, mas foi orientado pelo anjo a receber Maria como esposa e também a receber Jesus como filho. Tanto é que ele mesmo é quem dá o nome de Jesus ao menino, segundo a orientação do anjo. José recebeu em seus braços o Filho de Deus, como sendo seu próprio filho, mostrando a cada um de nós que o filho adotado tem os mesmos direitos de um filho legítimo. Ruth não era uma filha legítima de Israel, mas quando ela se casa com Boaz, ela se torna uma israelita. Jesus não era filho legítimo de José, mas pela adoção, o Senhor Jesus era conhecido como filho do carpinteiro, filho do homem, raiz de Davi. Nós não somos filhos legítimos de Deus, mas pela adoção nós recebemos de Deus a posição de herdeiros legítimos, da mesma herança da qual Jesus é naturalmente digno. Jesus, o Rei dos Reis, ele vai reinar pelos séculos dos séculos. O que a Bíblia nos diz é que nós, povo dele, de alguma forma, compartilharemos com ele desse reinado lá na eternidade. Fato é que o adotado tem direito do legítimo, é a mesma coisa. E aqui Noemi está dizendo o seguinte: eu estou começando de novo. Eu não vou jogar fora mais uma vez aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Agora eu não arredo daqui, eu não saio, nem que isso custe a minha própria vida. Deus me deu e só Ele tem o direito de me tirar. As minhas escolhas não. Deus me deu e só Ele tem o direito de me tirar. As minhas escolhas não. A expectativa messiânica das mulheres, ela é comprovada pelo nome que elas dão
ao neto de Noemi, assim como o relato do autor que se direciona à pessoa de Davi, homem segundo o coração de Deus e semente perpétua sobre o trono de Israel. E é isso que nós vemos no verso 17. As vizinhas lhe deram nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed, e este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. O nome Obed, queridos, traduzido para o português significa servo. E é isso que todo israelita tinha consciência de que o Messias deveria fazer enquanto estivesse no mundo: servir. O Messias viria para servir. Não é isso que acontece? Jesus, apesar de ser Senhor, Ele aqui na terra se sujeitou à posição de servo. Jesus se enquadrou perfeitamente na qualidade de servo sofredor, descrito pelos profetas, que viria a redimir posteriormente toda a humanidade e a nação de Israel. Jesus veio como a raiz de Davi, e esse relato anterior nada mais é do que um relato de uma certeza daquilo que ainda viria. Mesmo que não se tivesse a consciência de quem seria esse Messias, de como seria esse ungido de Deus, o fato de Deus traçar um caminho perfeito, mesmo em meio a atitudes tortuosas dos homens, indicava com exatidão que algo grande estava acontecendo naquele momento. O autor de Ruth, ele prova essa expectativa registrando uma genealogia de Davi, que descende desde a primeira geração após os patriarcas. E aqui nós já caminhamos para o final, olhando do verso 18 ao 22 essa genealogia. E estas são as gerações de Pérez. Pérez, que é filho de Judá, que é um das 12 tribos, filho de Jacó, que é Israel. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Nós sabemos que Pérez é filho de Judá, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, o patriarca. E sabemos que o reinado de Davi significa para a nação de Israel o período mais próspero da sua história. Vindo deste período, então, nós temos uma certeza de que o Messias viria de Davi. Mas talvez o que seja mais importante nós analisarmos aqui nessa genealogia é a forma como Deus usou pessoas totalmente imperfeitas, quebradas, destituídas de glória, para consolidar a salvação da humanidade por meio daquele que é o único que é perfeito, daquele que é plenamente perfeito. E para encerrar, caminhando para o fim, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente na genealogia de Mateus, no capítulo 1, do verso 1 a 17. Preste atenção nos nomes. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias e os seus irmãos no tempo da Babilônia. Depois do exílio, Jeconias Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14. Deus não deixa uma promessa sem cumprir. E o melhor é que Deus cumpre as suas promessas porque Ele é fiel, não porque nós o somos.
Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos, eu repito. Eu quero destacar com os irmãos apenas um aspecto desses 17 versículos da genealogia. Só um aspecto. As mulheres que fazem parte dela. É sabido que numa sociedade patriarcal, como era a sociedade israelita, as mulheres tinham um papel mais oculto na sociedade. Seus nomes não costumavam entrar nem nos censos, nem nas genealogias. Mulheres não faziam parte em seus nomes da sociedade. Mas Mateus, o autor do único dos evangelhos que é direcionado especificamente ao povo judeu, ele registra na genealogia de Jesus, além de Maria, outras 4 mulheres. Que mulheres? Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, citada como mulher de Urias. O que essas mulheres fizeram? Tamar, mulher cananeia, se vestiu de prostituta para enganar seu sogro Judá, que por sua vez também tinha o hábito, aparentemente, de se deitar com prostitutas. E isso não anulou o plano de Deus. Raabe, prostituta cultual de Jericó, reconhecidamente tinha uma vida promíscua, mas ela buscou o abrigo debaixo das asas de Deus, escondendo os espias israelitas da trupe de Josué, compreendendo graciosamente aquilo que estava acontecendo. E esta Raabe é mãe de Boaz, o resgatador. E isso não anulou o plano de Deus. Ruth, moabita, povo de mulheres de gerações anteriores que seduziram os israelitas a se prostituírem, que trouxe maldição ao acampamento no deserto. Mulher idólatra, de um povo de maus costumes. E isso não anulou o plano de Deus. Batseba, casada com Urias, se deitou com o rei Davi em adultério. E essa relação ela foi responsável pela morte do seu próprio esposo. E isso também não anulou o plano de Deus. Meu irmão, talvez você possa estar aí dentro de você desesperado pensando assim: pastor, o meu pecado é tão grave que eu não posso nem comentar sobre ele, não posso nem confessá-lo, a minha iniquidade está me consumindo, Deus não pode me perdoar porque é algo muito grave. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Se você quer resolver a situação do seu pecado por algo que você faça, ou compensando o seu pecado com boas ações, ou com obras da religião, eu digo para você que realmente seu pecado não tem perdão, não tem esperança para você. O meu também não estou livre disso. Não adianta mudar de nome entre os homens, se o nome seu for o mesmo diante de Deus. Agora, se você reconhecer que não pode fazer nada para mudar essa situação diante do seu pecado, e se você se pegar comovido de profunda tristeza diante disso, eu te digo que aí sim existe solução para o seu pecado, seja ele qual for e de qual gravidade for. Jesus é a solução. Quando Jesus morreu naquela cruz, se você realmente crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, o que aconteceu foi que ele morreu no seu lugar. Ele foi o seu substituto. Legalmente, a pena que era sua passou a ser cravada nele. Acredite, meu irmão, foi por você. Porque Deus sabia do seu pecado muito antes de você cometê-lo. E antes mesmo de você existir, Ele traçou o plano perfeito somente para perdoar você e todo aquele que igualmente crê. E isso, querido, se dá pela fé. O que nós temos diante dos nossos olhos aqui, tanto em Mateus, como nos é revelado parcialmente em Ruth, é que Deus tem o controle de tudo. Você serve a um Deus poderoso, a um Deus que é Senhor, e Ele pede que tão e somente você confie nele, que Ele vai te levar para o lugar de descanso. Confie em Jesus. Quer você tenha nascido em berço evangélico, quer você tenha vivido uma vida toda debaixo do pecado,
A mensagem de Ruth para você é a mesma. A esperança de vida, porque Deus providenciou um resgatador. Jesus é o seu resgatador, Jesus é o meu resgatador, e por causa dele, nós temos uma esperança que não se perde, que não se consome, uma esperança bendita. Sem Jesus, queridos, nós somos moabitas, ou na melhor das hipóteses, israelitas amargos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a mensagem do livro de Ruth. Para concluir a mensagem, queridos, assim como a nossa série como um todo, quero deixar aos irmãos algumas ações práticas, para que nós reflitamos e venhamos a viver cada dia mais aperfeiçoados no amor, crescendo em fé e maturidade diante de Deus. A nossa igreja precisa de irmãos que pensem conforme Boaz, que pensem conforme Ruth. Que a partir dessas ações, nós possamos refletir todos os dias sobre como podemos viver as nossas vidas, em todo o tempo, para a glória de Deus. Primeira ação, aprenda a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Elimeleque era um cidadão da aliança junto com sua família. Tomou uma decisão errada e tudo ruiu. Tudo poderia ter se perdido. Cada uma das suas escolhas tem consequências. Portanto, paute as suas decisões naquilo que Deus ensina. Segunda ação prática, compreenda que Deus te ama apesar das suas ações. Deus se lembrou do povo de Israel. O povo de Israel deve ter se humilhado, levantado um novo juiz para libertar. E aí voltou a ter chuvas no tempo certo e voltou a ter alimento. Você pode ter tomado uma decisão errada. Tudo pode estar destruído na sua vida. Mas Deus se lembra do seu povo. Se achegue a Ele porque Ele te ama apesar das suas decisões. Terceira ação, deseje estar no lugar onde Deus está. Nós vemos que Ruth decidiu voltar com Noemi para Israel, porque lá era a terra de Deus, era a terra onde Noemi serviria ao Deus dela, e Ruth quer acompanhá-la. Querido, não queira viver uma vida cristã apartado da igreja, porque isso é impossível. Deseje estar onde Deus está, mas você pode falar para mim, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, sim, Deus está em todo lugar. Mas Deus se manifesta gloriosamente. Deus revela a sua palavra poderosamente, por meio da pregação. Deus ouve os louvores e recebe essa oferta, quando o povo dele está reunido. Ali Deus se manifesta. Ali Deus orienta os seus soldados para a guerra que há lá fora. Deseja estar no lugar onde Deus está. Quarta ação, viva uma vida de serviço na presença de Deus. Ruth não ficou parada, ela foi aos campos colher espigas como ela tinha que fazer, do jeito que ela tinha que fazer. Se você tem uma igreja que ora por você, uma igreja que te ama, uma igreja onde você está e você recebe de Deus a sua palavra, sirva a Deus a partir desta igreja. Procure o seu pastor perguntando o que você pode fazer, deseje fazer algo. E faça, seja aqui, seja fora das quatro paredes do nosso templo. Quinto, aceite que o amor de Deus por você não depende do seu serviço. A Ruth, ela foi trabalhar, mas a hora que ela entendeu que Boaz era o seu resgatador, ela se colocou disponível para o resgate. Talvez a gente às vezes possa se envolver com o serviço de uma forma até que a gente se vicie. Servir vicia. E nisso a gente precisa entender algo. Deus não nos amará menos se nós precisarmos dar um tempo do serviço, não é da comunhão, é do serviço, em alguma circunstância. Quinto, aceite que o amor de Deus, sexto, confie naquilo que Deus diz em sua palavra. Somente nisso. A promessa de Boaz, ela carregava uma certeza de cumprimento. Boaz, antes do casamento,
Ele já deu a garantia que haveria resgate, que haveria um casamento, que tudo se solucionaria, ou por ele, ou pelo outro resgatador, caso ele quisesse. Era certeza que ia dar certo. É isso que nós temos como promessa. Nós temos uma cidade celestial preparada, para nós morarmos nela, diante de Deus e da presença de Deus o tempo todo, onde nós louvaremos e cantaremos que santo, santo, santo é o Senhor. Nós precisamos entender que o que Deus diz em sua palavra é digno de confiança, porque a palavra dele é fiel, porque ele é fiel. Que cada um de nós possa aprender a crer em Deus, a depender de Deus, a obedecer a Deus e a aceitar que nós só temos esperança, porque Jesus foi enviado por causa do amor de Deus. Se você não conhece a esse Deus maravilhoso, como Ruth não conhecia, ou se você está desgarrado, física ou espiritualmente, como Noemi também estava, fica aqui uma mensagem. Ele quer consumar o seu resgate por meio de Jesus nessa noite. O que você precisa fazer? Se coloque aos pés de Jesus. Lance as suas preocupações sobre Jesus. Seja íntimo de Jesus. Que a mensagem do livro de Ruth tenha clareza nos nossos corações. Deus é perfeito e nós precisamos dele. Eu tenho certeza, meu querido, que em Cristo, você terá um final feliz, por causa do que Ele fez por você. Ou melhor, em Cristo você não terá final nenhum, porque o final de uma vida na presença de Cristo é a vida eterna. É para o céu que você quer ir? É para o céu que você quer ir? Você quer ir para o céu? Eis que Jesus lança a capa dele sobre você nessa noite. Somente se renda diante dessa maravilhosa graça que Ele te oferece. Creia nele, creia que foi por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos a Ti, agradecidos, meu Deus, por tantos ensinamentos, por tantas lições, por tanto amor. Tu és bendito em todos os seus caminhos, Tu és maravilhoso, meu Pai, em toda a sua justiça, e nós somos gratos, porque o Senhor tem nos ensinado muito, através, meu Pai, da Tua palavra, através da vida dos Teus servos, e através, meu Pai, de todo um plano traçado, perfeitamente consolidado na plenitude dos tempos, no qual o Senhor, meu Pai, e em Jesus, nos reconciliou consigo. Mesmo que sejamos pecadores, mesmo que sejamos falhos, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, tendo a certeza de que nós somos perdoados, porque o Senhor nos garante isso. Em nome de Jesus, coloca nos nossos corações, meu Pai, o desejo de cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, de cada dia mais fazermos a Tua vontade, e de cada dia mais entendermos, meu Pai, que nada do que nós vivemos, nem a nossa fé, nem a nossa vida com o Senhor, é fruto de um esforço ou de uma decisão puramente nossa, mas é fruto da graça maravilhosa que nos alcançou. No nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém.